Olá, querido, paz do Senhor, você que tem buscado, assim como eu, se desafiado a buscar o verdadeiro discipulado, a nos parecer cada vez mais com Cristo em semelhança, em busca, em simplicidade, em pureza, pelo seu Evangelho, pela pregação pura do Evangelho do Senhor, por esse resgate do Evangelho puro do Senhor. Eu quero agradecer a Deus pela sua vida muito. 2021 com certeza foi um ano de muitas conquistas, crescimento em muitas áreas, muitas lutas, não somente para mim, mas para muitas pessoas. Muitas pessoas atravessaram períodos bem difíceis, algumas por falhas, por decisões erradas, outras exatamente pela própria palavra, perseguições por causa da palavra, lutas por causa da palavra, pelo seu posicionamento correto em relação às Escrituras. E eu tenho muito a agradecer a Deus, eu creio que você também. E cada vez mais, a cada dia que passa, eu estou mais convicto e mais certo pelas Escrituras de que o corpo de Cristo, ao qual Deus ele está trabalhando em toda a história, convergindo, como nós temos falado em Efésios 1, 9 e 10, que na plenitude dos tempos Deus estaria convergindo tudo em Cristo, tanto nos céus quanto na terra, e que nós somos a plenitude, do seu corpo, na igreja, a plenitude daquele que cumpre tudo em todos, e nós sendo a igreja, esse corpo maravilhoso que o Senhor está fazendo. E esse corpo ele não é feito por simpatizantes, por meros simpatizantes do Senhor, mas ele é um corpo feito por discípulos. Quando eu olho para as Escrituras e eu vejo Jesus, o modelo de Cristo, ele vindo e andando e chamando as pessoas não para simplesmente uma aventura, mas um verdadeiro discipulado de homens e mulheres que tenham convicção, ao contrário do mundo hoje, da nossa geração, que tem pedido, chamado e convidado as pessoas a olharem para dentro de si para encontrar o poder que habita nelas e vencerem de alguma forma desse tipo. E o Senhor pede sim, nos convida e nos desafia a olhar para dentro de nós, mas para reconhecer o quanto que nós precisamos de Deus, precisamos da sua graça, para enxergarmos o pecado que na realidade habita em nós, de como nós somos gerados, de que nós estarmos fadados totalmente ao fracasso eterno, não simplesmente de uma experiência de fracasso, mas ao fracasso eterno, que nós éramos destinados à ira, éramos por natureza filhos da ira, e Jesus, de uma forma extraordinária, enviado pelo Pai, ele muda esse cenário e ele nos dá uma possibilidade que eu encontro no discipulado de aprender mais e de me tornar cada vez mais semelhante ao meu Senhor, a Jesus, porque foi para isso que ele nos salvou. Jesus não nos salvou simplesmente para você ter uma experiência com Ele extraordinária, mas Ele te salvou do pecado, Ele te salvou da sua própria vida egoísta caída, Ele te salvou para a eternidade, Ele te salvou em vários aspectos. E eu quero continuar, eu oro pela sua vida, em que 2022 nós possamos prosseguir, não para ficar em ambientes superficiais, não querendo compromisso, não querendo mergulhar em lugares mais profundos em Deus, mas que nós sejamos intensos, abundantes, profundos em tudo que nós formos fazer. E é exatamente sobre isso eu quero deixar essa palavra para você, sobre o discipulado. Encorajar você a viver o discipulado, a discipular, a ser discipulado. Eu creio que todos, antes de ser separado a qualquer coisa, deveriam aprender a ser discípulos. E infelizmente muitas pessoas estão frustradas com isso, frustradas com pessoas. Imagina se os discípulos balizassem a sua fé olhando para os discípulos que estavam ao lado deles. Irmão, em relação aos discípulos que estão ao nosso lado, ao próximo, às pessoas que estão em nosso ciclo de comunhão, nós temos sim que servir, amar e ter comunhão, a verdadeira koinonia, mas a base da nossa fé, a fundamentação da nossa fé tem que estar na pessoa de Jesus Cristo. Quando eu falo que é preciso ser discípulo para então ser separado a algo, destinado a algo, reconhecido a algo, é realmente um discipulado baseado nas Escrituras, na pessoa de Jesus Cristo, a qual nós, com certeza, todos nós não vamos
viver uma perfeição como o mundo prega, como o mundo ensina, como essa palavra traz sentido de perfeição, mas a perfeição na realidade é aquele que está no processo. Então todos nós, quanto mais você está em Cristo, quanto mais você mergulha, mais você vai enxergar as coisas que estão fora de ordem na sua vida e mais você vai precisar dele, mais convicto. Então que 2022 você esteja mais convicto da sua sujeição, de quanto você precisa, de quanto você anela pelo seu Deus, de uma vida de comunhão, de uma vida intensa mesmo. E uma das coisas que nós temos falado da marca de um discípulo, porque eu creio, como eu falei, a cada dia mais, que a igreja não é feita por simpatizantes, o corpo de Cristo não é montado, feito por simpatizantes, mas por discípulos. Foi isso que Jesus veio chamar. Jesus veio chamar e fazer discípulos. Eu creio que isso é o que nós devemos fazer. Não segundo o que muitos já fizeram de forma errada. Muitos erraram pelas suas ambições, por aquilo que havia de trás disso, da sua prática. Mas quando nós falamos de discípulos, nós estamos mencionando a forma com que Jesus fez. A forma pura, simplesmente por gerar algo, um novo caráter, gerar características de um reino que não é daqui, de um mundo que não é daqui, os seus princípios, os seus valores, aquilo que está nas Escrituras, de aplicar a Escritura em toda a vida a qual nós estamos tendo a oportunidade de viver nesses dias. E infelizmente muitos têm um texto de um livro que eu estou lendo, de John Stott. Ele diz que geralmente muitas pessoas têm evitado o discipulado radical, sendo seletivos, escolhendo as áreas nas quais o compromisso nos convém, e ficamos distantes daquelas nas quais nosso envolvimento nos custará muito. Porém, por Jesus ser Senhor, não temos o direito de escolher as áreas nas quais nos submetemos à sua autoridade. Quando Jesus fala quem quiser ser meu discípulo, Ele não convida a uma aventura, como falei, Ele não convida simplesmente a uma experiência. Ele te salvou por completo, Ele te chamou de forma integral exatamente para isso. E uma vez que você é chamado, que você tem consciência, você não pode escolher as áreas a qual você vai ser sujeito a Ele. Você não pode mais escolher qual área que você vai estar colocando debaixo da sua autoridade. Se você é discípulo por completo. Então a minha oração é que você esteja cada vez mais convicto disso, convicto de quanto você precisa, o quanto que você carece dele e o quanto que você está disposto a entrar e a entregar todas as áreas, inclusive aquelas que você julgava que custaria caro para você. Aquelas áreas que você jamais pensou em deixar Deus ter acesso ou qualquer pessoa ter acesso. Porque com certeza no processo de discipulado com Cristo você vai experimentar andar com pessoas e ser tocado por pessoas, escutar pessoas. E se de alguma forma você está ferido, se de alguma forma quando você soa essa palavra discipulado, vem memórias ruins, vem pensamentos ruins, vem experiências ruins, eu quero falar uma coisa: a base da sua memória ela está encharcada por experiências erradas e não pela palavra de Deus. Mas tente colocar em primeiro lugar a palavra de Deus, a experiência do Cristo, a vivência do Cristo, aquilo que Ele ensinou. Ah, pastor, mas muitas pessoas fizeram de maneira errada. Pode ser todos os homens mentirosos, mas Deus continua sendo verdadeiro e o seu modelo, ele permanece para sempre. O Senhor veio nos ensinar um novo padrão e é esse padrão ao qual nós precisamos perseverar e persistir até o final, independente das lutas. Nós sabemos que nos últimos dias as pessoas seriam amantes de si mesmos, olhariam para dentro de si, buscando o poder que habitam nelas, buscando vencer dessa forma mais humanista, narcisista, de uma falsa piedade, mas nós sabemos que o que Deus veio nos ensinar é um modelo de um homem simples, daquele que era Senhor, é o leão da tribo de Judá, mas ele se manifestou como servo, se manifestou como ovelha muda. É esse mesmo padrão
padrão. Então, quando eu falo sobre discípulo, a primeira coisa que precisa startar na sua cabeça, na sua mente, é o modelo de Cristo e não as falhas. Não balize a sua vida nas falhas que outros homens tiveram, nas decisões erradas que muitos fizeram, que denominação fez, o que você viu em toda a sua história. Balize a sua vida na escolha, na decisão, na experiência, na vitória, no ministério bem-sucedido de Cristo. Ele é o nosso modelo, seja ele o seu inspirador, seja ele o modelo ao qual você vai olhar todos os dias e desejar ser igual, semelhante a ele. Importa é que o discípulo, não seja maior do que o seu mestre, mas seja semelhante a ele. O Senhor deixou essa palavra para nós, Ele falou, vocês vão e vão fazer coisas ainda maiores do que eu fiz. Então, se Ele falou, se nós temos isso, essa base da palavra de Deus, nós, por favor, nesse 2022 que se aproxima, em todo esse ano, vamos reter essa palavra. Nós temos falado também sobre um alinhamento do que Deus está fazendo no discipulado, de ações e reações. Nós sabemos que os hipócritas, como a palavra fala, aqueles que afirmam ter, afirmam ser, e eles camuflam isso atrás de uma prática piedosa, mas na realidade as suas reações, aquilo que quando eles são provocados e provados, eles começam a demonstrar que negam a palavra de Deus, amando as suas tradições, amando os seus próprios conceitos. O Senhor falou isso muito forte com alguns dos principais da sinagoga, com alguns fariseus, com alguns judeus que se firmavam em tradições. Não se firme em tradições, não se firme nas tradições orais, ao qual a maioria hoje dos cristãos, muitos deles, eles têm a sua vida determinada por tradições orais e não mais pelas escrituras sagradas. Muito mais naquilo que muitos estão afirmando, eis que te digo, mas não naquilo que poucos homens ainda fazem, que está escrito assim, a palavra de Deus diz exatamente isso. Então balize a sua vida nesse lugar, balize a sua vida pela palavra de Deus. E ações e reações, esse alinhamento, muito mais do que você fazer alguma coisa, é você reagir da forma correta, dar testemunho daquilo que você está carregando. Muitas das coisas a qual o Senhor quer trabalhar em nós vão se tornar evidentes na nossa reação. Eu quero falar, 2022 vai ser um ano a qual aqueles que estão querendo esse discipulado certamente vão ser provados exatamente nesse amor, porque não há nada que testifica mais de Cristo, de Deus, do que o amor de um discípulo, da forma de entrega, da abnegação, não somente da renúncia, porque a renúncia você ainda pode carregar um egoísmo, uma ambição por trás, mas uma abnegação santa, a qual você não pensa em si, mas você pensa naquele que te enviou e naquele a qual você está servindo. Você não busca mais a sua própria glória, mas você busca a glória daquele que te enviou. Então muitos vão ser provados exatamente nisso, para crescer nesse nível de amor, de entendimento, de conhecimento, como a palavra fala, que eles cresçam no entendimento e no conhecimento, que cresçam no amor, que essa seja a nossa marca em 2022, que as pessoas possam ser cada vez mais amadas, mas não nas suas ações simplesmente, mas nas suas reações. Eu quero terminar esse vídeo perguntando para você como tem sido o nível das suas reações. Jesus, no seu primeiro sermão, ele trouxe muito forte a questão de um sermão que muda a sua mira, o seu foco nas ações, mas também colocou nas suas reações. Um verdadeiro discípulo é aquele que não oferece apenas a primeira face, mas aquele que reage como Cristo oferecendo a segunda. É aquele que não dá apenas a túnica, mas dá a capa. É aquele que não oferece simplesmente andar a primeira milha, mas quando provocado ou tentado ou desafiado, ele anda a segunda. É aquele que perdoa sem limites, que ele não segue um padrão religioso simplesmente, mas ele perdoa infinitamente, aos 70 vezes 7, como o Senhor fala. Então eu creio que Deus está nos chamando, à medida que o dia do Senhor se aproxima, nós precisamos
precisamos viver esse discipulado de forma mais intensa. Esse é o meu convite para você. Eu quero terminar esse vídeo agradecendo muito a Deus pela sua vida, pela sua disposição. E se de alguma forma você errou, se de alguma forma você tem errado, assim como eu errei, eu tenho percebido, eu tenho me avaliado nesses dias, em muitas áreas poderia ser melhor, poderia ter feito diferente. Eu quero falar, coloque isso diante do Senhor. O Senhor, Ele chama a perfeição, sim, sede perfeitos, né, como o vosso Pai é perfeito, mas essa perfeição tem a ver com o processo. Esteja no processo, não desista desse processo, viva isso intensamente, procure pessoas que estejam apaixonadas e amem a Cristo de verdade, procure andar com essas pessoas. Eu não estou pedindo para você largar e deixar o relacionamento com as pessoas do mundo que não conhecem a Deus, com as pessoas os profanos, os pecadores, né? Não, eu não estou falando isso. Eu estou falando que busque ter relacionamentos de aliança com pessoas desse tipo e influenciem todos os outros. Estejam se relacionando de forma evangelística. Sirvam, não percam a oportunidade de fazer o bem. Façam o bem em todo o tempo das suas vidas, porque isso traz satisfação, traz um contentamento pela palavra de Deus. Vivam intensamente 2022. Se preparem para aquilo que Deus está fazendo. Coloquem à disposição do Senhor em 2022 toda a sua vida, a sua família, o seu emprego, o seu serviço, os seus estudos. Canalize, alinhe toda a sua vida com o reino de Deus, exatamente como o Senhor pediu. Então, esse é o meu recado para você. Eu quero deixar o recado da minha família, o abraço da minha família, o meu, da minha esposa Débora, das minhas filhas Ingrid e Yasmin, e dizer a todos vocês que nos acompanhado pelas redes sociais ou aqueles que nos acompanham presencialmente, né, têm estado conosco, tanto em Itajaí quanto em Florianópolis, todos os irmãos, eu quero deixar o meu abraço. Eu amo todos vocês e eu tenho orado todos os dias para que Deus venha purificar, como Ele falou que iria purificar a sua igreja até que Ele viesse, até que Ele estivesse voltando, né, a pessoa do Senhor Jesus para resgatar a igreja do Senhor, se encontrar com ela. Essa é a minha oração, essa é a minha expectativa. Nós estamos mais perto, a cada dia mais perto do grande dia do Senhor. Vai ser maravilhoso para esses que estão se preparando, para esses que têm entendido que eu, pastor, eu não quero ser simpatizante, mas eu quero ser um discípulo. Para esses vai ser maravilhoso. E infelizmente para aqueles que estão amando a sua vida agora, aqueles que estão querendo investir em coisas a qual Deus não são contrárias ao reino dos céus, eu quero falar que para esses será terrível. Não somente para aqueles que estão perdidos no pecado, como nós temos essa concepção, né, ainda, mas para aqueles que ouvem a Deus, que se relacionam com as coisas de Deus, que têm estado no meio do povo de Deus, mas têm escolhido ser frio, calculista, têm fechado o seu coração para a palavra, nesses a qual a palavra não entra, como o Senhor falou para alguns judeus: a minha palavra não entra em vós. Que a palavra do Senhor, ela possa entrar em nós como nunca antes, entrar em lugares mais profundos em nome de Jesus. Senhor, abençoa todos os meus irmãos, abençoa os meus amigos, a qual nós temos amado todos os dias, em nome de Jesus. Que você seja muito abençoado, que 2021 ele vai passar daqui a pouco, mas que 2022 comece com muita graça, que a glória do Senhor resplandeça no seu rosto, no rosto da sua família, que o Senhor tenha prazer na sua vida, que Ele venha se deleitar da sua igreja. Esse é o meu desejo, essa é a minha oração, e eu quero convidar você a continuar junto conosco. Esteja junto, né? Nós temos grandes desafios. A igreja do Senhor, o projeto, é o negócio do Pai. Esse é o negócio do Pai, pertence a Ele. Esteja junto com isso. Abrace isso, independente dos seus traumas, independente das suas decepções. O Senhor nunca vai te decepcionar. Jesus nunca vai te decepcionar. Talvez as nossas decepções é só mostrar pra gente que ainda nós de alguma forma colocamos a nossa expectativa nas pessoas, nos homens. Coloque no Senhor, ame as pessoas, sirva as pessoas, mas dependa do Senhor. Busque a Ele. E certamente o Senhor tem levantado nesses dias homens e mulheres que vão ser boas referências também para você. Em nome de Jesus, que Deus abençoe você poderosamente. Amém.